Enquanto a gente espera das 7h30, eu vou aproveitar para contar uma história para vocês, que essa palestra é muito encantada. Em janeiro, a Thelminha tinha me convidado para falar sobre o tema. É um tema que eu adoro, que a gente vai falar sobre como a gente se enxerga como espíritos. Amanda, tudo bem? Pode ficar tranquila. E a gente teve aquele período daquelas chuvas e a casa Girassol teve que fechar. E aí a gente não conseguiu fazer a palestra. Quando veio esse isolamento, a Thelminha me perguntou se eu poderia fazer online, né, e tudo, e eu não estou muito acostumada com esse negócio de online via Instagram, sabe? Se fosse uma sala de bate-papo, acho que eu estaria mais acostumada, mas enfim. Até porque aqui eu vou ter que falar sozinha, né, e isso está me assustando. Então, se alguém quiser participar, pode entrar que eu autorizo aqui na live. Bruna, você quer participar ou isso foi por engano também? Me fala aí. É, E aí a Thelminha me chamou para fazer a live, né? Bom, e ok, aí eu falei com ela, vamos fazer. E hoje o que aconteceu é que a gente quase bloqueou a conta da Casa de Girassol no Instagram. Existe um dispositivo, né, para computador, para acessar o Instagram, e eu fui acessar da minha máquina, e o Instagram entendeu que talvez isso fosse um usuário não permitido, e aí a gente perdeu a senha, e foram quase 2 ou 3 longas horas para que a gente conseguisse recuperar a senha. Na verdade, a gente recuperou tem 10 minutos. Quase que a gente teve que cancelar. Então, tomara que o tema seja relevante para todo mundo. Eu não sou exímia conhecedora da doutrina, né? Assim como a maioria de nós, né? Estou no comecinho ali, estudando e aprendendo bastante. É, bom, a proposta é que a gente tenha realmente uma reflexão, né? Na medida do possível, eu vou tentando responder aí o que o pessoal, né, as interações e tudo, mas o objetivo realmente é a gente trazer uma reflexão para esse momento que a gente está passando, né? E aí foi isso, né? E aí quase que a gente fez uma tremenda. Pode falar palavrão? Thelminha, me responde aí se pode falar palavrão. Porque nesse momento só cabe uma palavra, entendeu? É, Evandro, é verdade. Eu tenho um mestre em casa, né, que me ajuda muito nesse aprendizado. E eu tentei trazer alguma coisa que a gente conseguisse levar para as nossas vidas, né? Assim, que a gente conseguisse fazer o nosso exercício, né? Algumas vezes a gente não pode falar palavrão, Evandro. Ei, Paty, que saudade de você. Bom, e aí foi isso. E aí agora a gente tem a conta de volta e vai dar tudo certo, né? Afinal de contas, a gente já está aqui. Eu tô adorando esse negócio online, porque aparentemente tem mais gente, né, que participa do que quando a gente está lá na casa, né? As pessoas estão bastante disponíveis nesse período, o que é muito bom, né? Acho que, inclusive, mesmo quando tudo voltar à normalidade, a gente deve repensar aí num EAD espiritual, né? Quem sabe? A gente não faz uma vez por mês um grande encontro, e aí as pessoas que não conseguem ir na reunião pública às quintas-feiras, ou que não conseguem realizar as tarefas. Dri, é, quem sabe a gente não consegue, né, fazer, sei lá, atendimento fraterno virtual, é, corrente de vibração. Acho que é um exercício bom, assim, para todos nós, né? É, bom, o que mais? Eu ainda tenho 4 minutos para esperar o pessoal entrar. É, e deixa eu ver o que mais de bobagem que eu vou falar com vocês. Bom, o nosso tema de hoje é por que que a gente não se enxerga como espíritos, né? Acho que já vale aí, antes da gente fazer a prece, eu acho que já vale aí uma reflexão. Algumas vezes no grupo de estudos do Livro dos Espíritos, a gente refletiu sobre isso, né? Qual que é a nossa dificuldade, né, de julgar e de tomar decisão só baseado na parte terrena, né? Um grande companheiro meu de reunião uma vez falou, né? Quando a gente está ali dentro da casa de Girassol, é todo mundo espírito, né?
A gente sabe o que a gente tem que fazer e a gente coloca na nossa mente as condutas que são relevantes para a doutrina, né? E quando a gente coloca o pé para fora, a gente acaba esquecendo e voltando com todas aquelas questões terrenas que a gente tem. Então, vamos pegar esse momento aí para a gente poder exercitar um pouquinho e entender, né, o que, que a gente pode fazer para tentar enxergar um pouco mais o nosso mundo como um mundo de passagem mesmo, como algo que em breve vai acabar e que a gente tem que aproveitar o maior tempo possível aqui para o nosso aprendizado. Voltando, eu estava escutando um dos hinos que eu amo, que é a oração de São Francisco, né? Acho que ela diz, nesse momento, ela diz tudo para a gente. Se a gente conseguir fazer um pouquinho dela, já é muito, né, para a humanidade. Então vamos lá, né? Vamos lá, vamos respirar, vamos nos concentrar, nos conectar, mesmo que à distância. Ju, fica firme que a internet vai ficar ruim por muito tempo, mas a gente vai dar conta. Fica firme. Amado Pai, Jesus querido, amigos espirituais, mais uma vez agradecemos a oportunidade de aprendizado, de evolução e de conexão com o amor. Faça com que nesse momento, Senhor, consigamos ajudar o próximo, elevando os pensamentos e as boas vibrações, e que saiamos dessa etapa com o coração mais aberto à caridade e ao amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso amado nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos, Senhor, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos. Entrou? Gente, deu certo? Fazemos a prece de novo ou seguimos? Bom, vamos lá, né? Reflexão de hoje é por que a gente não se enxerga como espírito? Qual que é a nossa dificuldade maior de empatia e de amor ao próximo, né? A maior dificuldade é a gente entender que, assim como nós, todos aqueles que estão nesse mundo que a gente considera de provas e expiações, de acordo com a doutrina, são aprendizes. E quando a gente tem que aprender, a gente mais erra do que acerta. Mas a nossa tendência é, no erro, a gente agir muito mais como humanos, né? Então, vamos fazer essa reflexão. Como que a gente pode exercitar e o que a doutrina diz sobre a gente se enxergar como espíritos. Então, vamos lá. A primeira coisa é o seguinte: por que nós não nos enxergamos, né, como espíritos? E aí, na questão 484 do Livro dos Espíritos,
a gente tem uma pergunta interessantíssima, que é: os espíritos se afeiçoam de preferência por certas pessoas? Então, não sei se está dando para vocês lerem aí direito, né? Mas, enfim, eu vou lendo aqui para vocês também. Então, o que que acontece, né? Por que que eu gosto de um, não gosto do outro? Por que que um eu tenho mais problema, o outro eu não tenho, né? E o que que o livro dos Espíritos traz para a gente? A resposta para essa pergunta é que os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de melhorarem. Uma pausa aí. O suscetível de melhorarem pode ser aquela pior pessoa que existe, aquela pessoa que é má, aquela pessoa que não é caridosa, que não tem amor ao próximo, né, e tudo, mas ele está disposto a melhorar. Ontem ele matava 10, hoje ele mata 8, amanhã ele mata 6, depois ele mata 4, e depois, um dia, ele não vai matar mais nenhum. E isso, dentro do, do conceito do livro, e de como o livro traz para a gente, como Kardec traz para a gente a codificação, ele fala exatamente isso. Qualquer um que tiver predisposto a melhorar, ele é suscetível a simpatizar com, com um espírito do bem, né? Com um espírito que está ali pronto para a evolução. Depois ele continua. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que possam vir a sê-los. Daí a sua afeição por causa da semelhança das sensações. A gente já sabe, dentro da doutrina, que todos nós somos ricos de vícios, né? Então, quando a gente se afeiçoa por determinada pessoa, a gente pode tanto se afeiçoar porque aquele é um homem de bem, ou porque ele está predisposto a melhorar, ou porque a minha semelhança de vício é a mesma daquele determinado espírito. O que que isso mostra para a gente? Isso mostra que a nossa simpatia pelo espírito ela pode ser boa ou ruim. E aí existe um lado nosso de aprendizado terreno que vai conseguir mostrar para a gente por que que eu estou me afeiçoando àquela pessoa. Hoje as pessoas falam muito de relacionamentos tóxicos, né? E representa bem essa passagem da questão 484 do Livro dos Espíritos. Você entra naquele relacionamento, é tóxico, te faz mal, você sabe disso e tudo, mas por que que você gosta tanto? Por que que você está tanto dentro daquilo? Exatamente porque você se assemelhou em função, de repente, dos vícios, né? Em outra oportunidade, Kardec também comenta: todas as imperfeições morais são outro ramo de portas abertas que dão acesso aos maus espíritos. Dentro da doutrina, a gente fala muito da reforma íntima, da disciplina, da evolução do pensamento, porque não adianta, né, não resolve eu ser super boazinha e tal, e o meu pensamento ser um pensamento de vibração negativa. E o que que Kardec fala? Ele fala que isso abre espaço para esses maus espíritos, né? Isso aí, Evandro, é a sintonia. Você pode se sintonizar no bem e você pode se sintonizar no mal. Qual que é o nosso aprendizado? O nosso aprendizado é que quanto mais a gente estuda e quanto mais a gente exercita, quanto mais a gente se policia e quanto mais a gente se esforça, mais a gente fecha as portas para esses espíritos que têm uma sintonia inferior. A Nath colocou aí, nossa meta é evoluir. O problema é o tanto de lixo que a gente tem. É isso mesmo, Nath. Se a gente não tivesse lixo, a gente não estaria na Terra, né? A gente já sabe que tudo que a gente tem aqui é prova e expiação. E nada melhor do que a gente pegar esse momento, quando eu fiz a palestra para a gente fazer lá na época de janeiro, lá com aquela, né, aquela chuvarada toda, a minha reflexão ia ser em função da tragédia que tinha acontecido em Raposos, né? E olha só, a mesma reflexão que eu faria lá, eu faço agora, hoje, com o momento que a gente está vivendo, né? Como que a doutrina enxerga essa situação que a gente está vivendo, né? O que que o Espiritismo fala disso? Fala exatamente
dessa limpeza, dessa transformação. Olha quantas pessoas, né, que estão ausentes do lar, que abandonam pai, mãe, filho, né, etc., estão nesse momento de reflexão, de entender que esse momento é um momento transformador. A tendência é que as pessoas fiquem mais solidárias, fiquem mais atentas, e comecem a entender o outro, a posição do outro, de forma mais empática. Para nós, espíritas, a posição empática é a gente conseguir enxergar o outro como espírito, né? O Vitor colocou aí, Nath, só de lembrar que o lixo você pode reciclar ou decompor, basta pensar no que fazer com ele. E é isso resume, né, Vitor? O que a gente quer fazer com ele, né? Teve um pensamento ruim, prece. Teve uma angústia, prece. Abrir o evangelho, né? Não é isso o tempo inteiro que a gente vai pregando, né? E tentando exercitar. O grande problema, comentei há alguns dias isso com o Evandro numa das nossas reuniões. O grande problema é que quando você vê, você já fez, você já explodiu, você já xingou, você já brigou, e aquele nosso poder empático e aquele nosso poder de olhar o outro como espírito, né? Por que o outro está me falando isso? Por que a posição do outro é essa? E olhar e virar e falar assim, poxa, será que também não é uma evolução? Como que eu posso conduzir isso de forma amena a ponto de fazer com que ambas as pessoas, né, ou as várias pessoas que estejam na situação, consigam é, entrar nesse cenário, né? Bom, e aí, continuando aqui, a gente tendo esses conceitos alinhados, a gente tem que entender um pouquinho como que são feitas essas ligações, né? Então, o que a gente falou? O bom, muitas vezes, se liga com o bom ou com o que quer melhorar. O mal, muitas vezes, se liga com o mal. Daí a gente poderia desdobrar para os obsessores, enfim, a gente poderia desdobrar de uma forma gigantesca, mas não é nosso foco. E aí, para a gente poder entender um pouco sobre essa questão de enxergar o outro como espírito, e de começar a exercitar isso, a gente tem que entender como são feitas as nossas ligações espirituais. E daí a gente tem duas formas de ligação. Uma é por afinidade. A afinidade consiste na semelhança, identidade, conformidade de gostos, interesses, sentimentos, propósitos e pontos de vista. De novo, resumindo o que a gente colocou, né? Para bom e para ruim. Se eu tenho uma semelhança de caridade, eu vou me juntar àquela pessoa que está ali fazendo caridade, que está se dedicando ao outro, né, e tudo. Se eu tenho uma afinidade com um corrupto, a gente vai roubar junto. Então, esse é o nosso resumo. E por sintonia. Por sua vez, a sintonia se estabelece em virtude da atração e da simpatia que passa a vigorar entre as partes que mantêm a afinidade, e pelos mecanismos da lei de afinidade. A sintonia constitui lei inderrogável. Então, a sintonia, o que ela faz? A sintonia, ela atrai. Então, aquele dia que você tá péssimo, tá bravo pra caramba e tal, parece que tudo tá ruim, você quer desistir da vida, quer fugir, quer isso. Isso é sintonia. Porque do mesmo jeito que a gente tem a nossa sintonia terrena, né, tá tudo harmonioso e as coisas fluem e acontecem, né? Hoje a gente fala muito sobre pensamento positivo e tudo. E o que é o pensamento positivo? É você sintonizar dentro daquele ciclo energético da forma que for melhor para a sua vida naquele momento. Então, é uma escolha. Ou você entra no ciclo da sintonia de baixa frequência energética, e aí o que você vai atrair? Você vai atrair briga para o seu lado, você vai atrair maus fluidos, você vai atrair angústia, você vai atrair uma série de coisas ruins, ou você entra na sintonia do amor, né? Na sintonia da leveza, na sintonia dos bons pensamentos, na sintonia de desejar bem ao próximo, na sintonia de ajudar. E aí, o que você atrai com isso? Naturalmente, você atrai aí as coisas boas, né? Bom,
E aí, continuando um pouquinho falando sobre o nosso círculo, né, o nosso circuito de conexões espirituais, a gente faz uma reflexão para o primeiro circuito espiritual, né? Quando a gente vem encarnado, o nosso primeiro elo empático e energético com a nossa família, né? Então, vem pai, vem mãe, irmão, e aí começa tio, primo, né? Na verdade, a gente tem que entender que a gente tem duas famílias, né? A gente tem a nossa família material e a gente tem a nossa família espiritual. E muitas vezes elas não representam a mesma coisa de acordo com os estudos que a gente tem dentro da doutrina. Então, quando a gente fala de família material, o que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que, né, a pessoa namora, e casa, tem filho, né? E aí podem vir os desajustes, né? E tudo aquilo que a gente vivencia dentro de uma relação familiar. Emmanuel diz que as inteligências que traçaram entre si a realização de empresas afetivas ainda no mundo espiritual, criaturas que já partilham experiências no campo sexual em instâncias passadas, fazem parte da nossa família material. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os nossos relacionamentos afetivos, amorosos, muitas das vezes, quer dizer, na grande maioria das vezes, são os nossos, é a nossa família material. É a família que eu escolho aqui na Terra, que pode ou não me ensinar alguma coisa, mas o papel dela é muito menos importante para a evolução espiritual do que o papel da nossa família espiritual, né? Bom, e aí a gente casa, aí tem filho, e aí a gente fica naquela seara de casar, ter filho e viver aquele compromisso que foi firmado. E muitas vezes foi firmado um compromisso material. E aí o que Kardec fala? Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele não faz mais do que lhe fornecer um invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazer progredi-lo. Então, Kardec é muito claro quando ele coloca que o papel da família material, partindo da premissa que ela não seja a mesma, né, que a espiritual, porque isso pode acontecer, o papel daquele indivíduo, pai e mãe, né, o papel deles é puramente desenvolver aquele humaninho ali para que ele consiga, dentro do ciclo evolutivo espiritual, prosperar. Então, esse é o papel da nossa vida material. E quando que a gente tem certeza, né, se é material? Porque muitas vezes você vai casar, você vai namorar, você vai ter filho e tal com alguém que você é apaixonado. Mas a paixão é material, a gente sabe disso, né? E aí, quando que a gente repara, quando que a gente percebe que isso é parte da nossa família material? Muitas vezes, depois de todo esse ciclo, vem o que a gente chama de desajustes. Então, começam as inúmeras brigas, as discussões, as disputas de dinheiro, né? Quantos casos que a gente não tem? Poxa, ele ficou comigo casado 20 anos e agora está me deixando sem nada. Isso era família espiritual, né? Será que era? Ou será que era essa família material? E por que a família material é importante para nós? Porque é ela que nos dá subsídios intelectuais para que a gente se desenvolva espiritualmente. Sorte tem aqueles que caem na família que é material e que é espiritual. Isso não exime, não isenta o compromisso espiritual que a gente tem com a família material. Porque a gente tem compromisso espiritual com todo mundo. Então, muitas vezes, você vem nessa encarnação com um pai ou sua mãe que não são da sua família espiritual, mas fazem parte de um desafio evolutivo que você escolheu antes de estar aqui. Né? É o que a gente e a doutrina trazem para nós. Bom,
Depois a gente vai entender o que é a família espiritual. Eu estou colocando na tela, mesmo sabendo que vocês não estão conseguindo ler, só para vocês não ficarem me vendo o tempo inteiro também, né, gente? Senão fica, né? Só eu aqui, aí fica difícil, né? Bom, o que é a família espiritual, né? A família, de acordo com Kardec, ele coloca algumas premissas, assim, né? Primeiro ele fala sobre a simpatia e antipatia entre cônjuges, né? Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após as encarnações. Vamos fazer uma reflexão junto. Quantas pessoas você convive que você consegue transmitir pensamento, né? Poxa, eu estava pensando nisso, eu também. Você me ligou, eu estava pensando em você, né? Então, quando a gente... Ai, Nath, eu que estou feliz de estar aqui, apesar de estar sem graça. Quando a gente é, tem esse tipo de sintonia e de sinergia, a gente começa a conhecer a nossa família espiritual. E aí, como a maior parte de vocês conhece meu amado pai, querido, que não tem Instagram, né? Assim, eu sou muito grata, né, por ter aquele homem na minha vida. Para quem não conhece, ele é o Henrique, mas eu acho que todo mundo vai ter oportunidade de conhecer, porque ele é um cara que com certeza é da minha família espiritual, né? Então, eu estou numa situação de aflição, eu recebo uma mensagem dele, nada a ver, e ele me manda uma mensagem naquela hora que eu estou no momento de aflição. Só de olhar para mim, ele já pergunta o que aconteceu. Ou se eu estou feliz, ele fala, olha, né, que coisa boa, como é que você está feliz hoje? Está com brilho no rosto. Fê, nosso ursinho, né? Então, eu tive a graça, né, de conseguir perceber que a gente tinha muitos compromissos para essa vida, e acho que a gente já tem evoluído em muitos deles, e, e a oportunidade de ter do meu lado essa pessoa que me transmite esse laço de simpatia, de pensamento o tempo todo. Então, estou usando ele como exemplo porque, né, fica fácil da gente trazer isso para a nossa vida. Mas até pouco tempo, né, eu estou com 40 anos, até uns 20, 18, sei lá, ele era só meu pai, né? Hoje eu vejo que ele é o cara que eu tenho que faz parte da minha família espiritual, e hoje eu sei parte do meu compromisso, porque, para quem não sabe, eu atuo hoje em mesa mediúnica, né, psicofonia e psicografia, mas para quem não sabe, eu demorei muito a aceitar isso. Então eu tinha muita evidência desde pequena, e para mim foi muito difícil estar numa mesa mediúnica, assim, eu relutei muito, e como a gente conhece, né, os espíritos sempre dão um jeitinho de tirar a gente do nosso caminho, né? E eu fui tirada desse caminho durante muitos anos. Até um dia que eu resolvi encarar e falar, não, eu vou para a mesa, né? Meu compromisso, eu tenho que ir. E hoje eu vejo claramente que uma das minhas missões com essa minha família espiritual, né? E aqui no caso eu estou citando o papai, é ser sucessora dele, né? Porque ele é um cara, ele é trabalhador, né? Dentro da seara espírita há muitos anos, e até então ninguém tinha absorvido isso para a vida. Então hoje eu entendo qual foi o meu papel com ele, qual tem sido o nosso resgate, né? Pois é, Nanda tá aí, ainda bem que você aceitou, a gente faz parte da mesma mesa mediúnica, né, Nanda? Mas assim, e sento do lado dele, né? E a gente atua em conjunto com uma equipe maravilhosa da casa. A gente se suporta muito, e ele realmente é meu grande mestre, né? Meu grande colo e meu grande aconselhador. Então, esse é a minha reflexão da minha família espiritual, né? E já a minha mãe, por exemplo, amo de paixão e tudo, né? Minha mãe e tal, mas eu não tenho com ela a conexão que eu tenho com ele.
E essa é a diferença quando a gente fala do nosso entendimento da família espiritual, que são aquelas pessoas que a gente tem total e completa sintonia e simpatia de sentimentos e pensamentos, que é o mais importante. E aí Kardec fala assim, Kardec não, Chico. Chico fala assim, então, peraí, né? Já que eu tenho lá minha família espiritual, né? Por que que eu preciso de ficar encarnando, né? Por que que eu não fico lá com, né, com o pessoal lá? A gente já sabe que a reencarnação, ela é parte do processo evolutivo. Você está aqui hoje, você vai aprender a ser mais empático, na próxima encarnação você vai aprender a ser mais caridoso, na próxima encarnação você vai aprender a ser mais flexível e o seu espírito, né, vai aprendendo ali o tempo inteiro. E aí ele fala assim, o conhecimento da reencarnação, quer dizer, quando a gente assume que a reencarnação existe e os propósitos dela, é encargo de importância por trazer aos interessados novo campo de observações e reflexões, impelindo-os à tolerância, sem a qual a reharmonização acena sempre mais longe. Homem e mulher, usando a chave de semelhante entendimento, passam mecanicamente a reconhecer que é preciso desvincular e renovar sentimentos, mas em bases de compreensão, serenidade, amor e paz. Isso resume um pouco, né, a importância da reencarnação para o nosso entendimento de família espiritual. Vamos refletir. Com quem que você é totalmente tolerante? Com quem que você é mais compreensivo, mais sereno? Porque apesar de nós sermos a mesma pessoa o tempo inteiro, a gente se comporta diferente com pessoas diferentes, né? Então, fazer a reflexão de que essas pessoas que nós alteramos o nosso comportamento, principalmente o comportamento ruim, para sermos melhores ao lado delas, provavelmente são pessoas que fazem parte da nossa família espiritual, porque é ali que a gente mostra o aprendizado, né? A evolução dessa sintonia e dessa empatia de pensamentos. Bom, seguindo um pouquinho, a gente traz essa reflexão para o mundo que a gente vive, né? Que é provas e expiações novamente. Refletindo sobre nossas provas e expiações, vamos nos compenetrando da grandiosidade de Deus e do universo. Como nada acontece por acaso, lucraríamos muito se fôssemos resignados em cada situação de conforto. Em toda ocasião, a possibilidade de transformar o desafeto em afeto, a ingratidão em gratidão, o desamor em amor e a incompreensão em compreensão. Bom, esse aí tá a receita, né? Então vamos lá. Bom, aí a gente tem a nossa família espiritual, que agora é ela que está em voga, já não é mais a nossa família material. E aí, por que que a gente está aqui então? E que em algum momento a gente vai cruzar com a nossa família espiritual. Pode ser um amigo, um tio, um avô, uma pessoa de trabalho, o lixeiro, pode ser qualquer pessoa. A família espiritual não necessariamente ela está próxima fisicamente. E aí, qual que é o nosso papel principal para que a gente atraia, mantenha e sintonize com a nossa família espiritual? Resignação, né? É o que fala Emmanuel. Se a gente estiver resignado nas nossas situações de conforto, de desconforto, a gente vai começar a aprender quem ali faz parte dessa nossa família espiritual. Ah, como assim? Então, primeiro ele fala que com a resignação nós somos capazes de transformar desafeto em afeto. Tá. Quando que a gente faz isso? Normalmente quando a gente se coloca no lugar do outro, né? Então, você foi magoado, você foi xingado, e aí você para ali 2 minutos, se a gente conseguir, né? Porque o nosso lado humano já brigou, já bateu porta, já foi embora. Aí você para ali 2 minutos e pensa, né? Peraí, o que essa pessoa está passando? Deixa eu entender, deixa eu ver como é que é a vida dessa pessoa.
E aí, na primeira oportunidade que você tem, você conhece a vida dela, enxerga sofrimento, enxerga angústia e vira e fala, meu Deus, né? Deixa eu ficar aqui do lado dessa pessoa, deixa eu entender. E aí você aceita isso, resignação. Você aceita isso e começa a descobrir ali um caminho de amor, né? Um caminho de afeto. A ingratidão, né? Que é a transformação da ingratidão em gratidão. Isso acontece muito com filho, né? Então, eu não tenho filho adolescente, eu tenho filha criança, mas eu ouço muitos relatos, né? Que na adolescência, os filhos todos. O Evandro falou ali uma coisa certa, a gente precisa aprender a escutar, né? Sem julgar, isso aí. Difícil, bem difícil. E aí as pessoas falam, né? Eu tenho um filho adolescente porque ele é ingrato, porque ele isso, porque ele aquilo, porque... Quando que o filho recupera isso, né? Lá na vida adulta. Na vida adulta, ele vai e começa a refletir, porque ele se torna pai também, e aí ele começa a entender esse ciclo de amor. Aí ele começa a se colocar no lugar dessa pessoa e começa a amenizar essa relação. Então imagine se for alguém da nossa família espiritual, né? Aí vai ser aquela gratidão extrema, né? Vai começar, né, de repente, a agradecer a pessoa todos os dias, fazer prece todos os dias, fazer tudo que a pessoa pede, e, enfim, tentar ajudar de todas as formas. E aí a gente consegue fazer a transformação desse sentimento, né? E sucessivamente transformar o desamor em amor e a incompreensão em compreensão, que nos dias de hoje talvez mais do que o amor, né? Porque a gente ainda não conhece esse amor puro e desprendido, né? A gente ainda está engatinhando no amor, mas transformar a incompreensão em compreensão resume muito aí o que o pessoal escreveu, que é ouvir sem julgar, compreender o lado do outro, ter a escuta ativa. Hoje em dia as pessoas estão falando com a gente está respondendo no WhatsApp, está ligando para o motorista buscar o filho, está esquecendo de pagar a conta da escola, está comprando gás, mas a última coisa que a gente está fazendo é escutando a pessoa, né? Viajando nos seus próprios problemas. E esse é um exercício diário e de caridade. E é um exercício difícil da gente fazer. Eu trabalho muito com celular e há alguns meses eu tomei uma decisão de que o meu celular em reuniões e quando eu estivesse com as pessoas ele só ficaria de cabeça para baixo. Porque por mais que você não esteja no celular, você fica ali olhando o tempo inteiro. Olha ali, olha a mensagem, olha isso, olha aquilo. Eu faço isso na minha casa, faço isso no meu trabalho e mudou minha vida. Mudou a minha vida. Porque eu consigo parar, ouvir as pessoas, entender as necessidades. E, e o nosso mundo precisa disso, né? Assim, a gente está num período muito propício a essa mudança, né? A gente nunca se imaginou numa situação como essas, né? Estava conversando com meu pai, falando com ele. É ruim para todo mundo a gente ficar do jeito que a gente está, não tenha dúvidas, né? Mas a gente pode ficar sofrendo e lendo aquele monte de notícia terrível, e isso vai fazer o que com a gente? Sintonia, que nós falamos, né? Do circuito, das ligações espirituais, talvez cause uma depressão, causa aquela enxurrada da gente ficar mandando notícia ruim. Então, acho que o nosso exercício, primeiro, é a empatia, né? Se colocar no lugar do outro. A gente está em casa, a gente está aqui, ó, na internet, a gente tem comida. E quem não tem, né? E quem vivia ali da diária ali de R$ 100 lá para fazer faxina, para sustentar as crianças, né? O que que vai ser desse pessoal? Então, como espíritas, né? O que que a gente tem que tentar fazer nesse momento de mudança? É tentar mudar a vibração energética, né? É tentar trazer a sintonia do amor, da caridade, ver o que que a gente pode fazer mesmo à distância. Tem tanta campanha bacana aí, né, para doação de comida, doação disso, daquilo, né? Tempos piores virão. Então, se a gente não acreditar
que esse momento é um momento de transformação, é melhor a gente fechar as portas e ir embora. Porque vai vir uma grande depressão, vai vir um circuito energético muito ruim, vai vir muita violência, muita perda de emprego, muita gente triste, nossos índices ruins tendem a aumentar. O que a gente pode fazer, né, quanto a isso? Eu acho que não só a gente refletir e aprender, mas como a gente propagar o nosso aprendizado. Para quem não viu ainda, só um parênteses, né, que a gente falou dessa situação que a gente está vivendo agora, até porque não tem jeito, né? Mas um parêntese importante é um vídeo do Divaldo, né, que está correndo aí, e que ele faz uma análise com as grandes transformações do mundo, né? Olha o que o mundo teve que passar o tempo inteiro para que as coisas se transformassem. Então vamos fazer o nosso papel de espírito e vamos ser agentes transformadores dessa realidade, né? Se a gente tiver essa sintonia, né? Então é a prece conjunta mesmo, que é a distância, é o culto no lar, é entender o que a gente pode fazer de caridade, né? Assim, ajudar as pessoas e, enfim, e vamos seguindo. Bom, entendemos a nossa família espiritual, até porque um dos nossos familiares espirituais pode estar passando muita necessidade agora, né? Então a gente tem que ficar mais esperto, mais atento e com a maior vigília nesse momento que a gente está passando. Bom, e por fim, quando eu comecei a falar sobre. Comecei a ler sobre a questão das ligações da alma, eu sou uma pessoa assim, eu sempre quis muito entender sobre o amor. Muito. É exatamente isso. Por que a gente ama um, não ama o outro, né? Por que o que você quer que dê certo não dá certo, o outro dá certo, né? E, inevitavelmente, a gente cai nas almas gêmeas, né? Que fazem parte constante da nossa família espiritual. E aí, quando eu fui fazer uma pesquisa mais aprofundada, a gente tem uma visão de Kardec, né? Que eu achei super interessante, eu trouxe isso para discussão porque eu realmente não sabia. Então, quando a gente fala em almas gêmeas, a gente imagina uma alminha ali que se dividiu em duas, veio e elas se encontraram, né? Tipo gêmeos univitelinos. E Kardec não acredita nisso. O que ele codifica é que existem essas almas com uma semelhança maior do que as outras, mas e que essas almas elas podem ser marido, mulher, filho, papagaio. Não, papagaio não pode. Mas, enfim, elas podem ser qualquer humano que não seja o amor, né? O amor homem e mulher, né? Que a gente tem aqui na Terra. Mas existem essas almas que podem ter essa ligação diferenciada como uma espécie de prêmio nessa encarnação que a gente está. Kardec e Emmanuel se diferem nas posições, né, que eles colocam a respeito dessas almas. Kardec não acredita que existe metade da alma, mas que tem duas ou mais que se ligam com uma profundidade energética muito maior, que aí é quando você acha a plenitude daquela sintonia de pensamentos que a gente falou. Então, quando você tem essa alma, a sua conexão de pensamentos ela é plena. Você consegue estabelecer uma sintonia completamente diferenciada de outras, é, de outras vivências espirituais que você teve. Emmanuel já acredita na divisibilidade da alma, né? Assim, e é uma discussão longa e profunda. Mas mesmo os dois se dividindo, em tese, a nossa orientação, né, é para que a gente siga primordialmente a codificação, né, da obra de Kardec. Então, mesmo que a gente parta da premissa que a alma realmente é indivisível e que essas duas almas raríssimas vezes podem se encontrar, principalmente no mundo de provas e expiações, a parte mais interessante nessa pesquisa, e que para mim, pelo menos, fez total sentido com a família espiritual, com enxergar as pessoas com outros espíritos e tudo, é a parte que eles concordam.
Então, a parte que eles concordam, olha essa imagem que linda, né? Que é a conexão de almas. A parte que eles concordam é que as almas sim se conectam e elas podem se conectar de uma forma absurdamente mais intensas, uma alma com outra, e uma alma no meio de outras tantas, né? Isso quer dizer o quê? Eu posso ter uma conexão muito diferenciada com uma determinada alma, com um determinado espírito, e essa conexão ela não ser replicada para nenhuma das outras minhas relações. E isso é o que eles falam que é raríssimo. É a alma que te lê, que é profunda, que te entende e, principalmente, que muda absurdamente os comportamentos primários e os impulsos em função de estar próximo um do outro. Alguns escreveram aí, não necessariamente homem e mulher e tal, não necessariamente. O que é o ponto pacífico é essa mudança de comportamento que nós temos quando a gente encontra essa alma que, de certa forma, nos pertence. Pertencem mutuamente, né? E aí o que Kardec fala? Ele fala o seguinte, se hoje existe esse amor, que é o amor que transforma a ingratidão em gratidão, transforma o desamor em amor, transforma a incompreensão em compreensão. Se ele já existiu é porque ele existe há milênios. Porque nós não seríamos capazes de construir isso na Terra, tendo vivido uma encarnação ou duas só com esse amor. Então, ele é um amor que foi aprimorando. E aí, como é que você percebe isso, né? A sua resignação e a sua condescendência com aquela ou aquelas pessoas, ela é muito diferente do que ela seria num ambiente natural de convivência. Então, essa é a primeira coisa que eles concordam, né? E depois, Divaldo, já baseado também nas premissas todas da doutrina, ele fala o seguinte, que essa ligação é uma ligação perispiritual. É no perispírito que está a nossa capacidade de amar e perdoar. E aí volta para a nossa reflexão do que nós temos que fazer para manter o nosso espírito e o nosso perispírito poupados de energia, de forma que eles se fortaleçam e atraiam o máximo de almas simpáticas que a gente puder. Quando a gente estiver rodeado de almas simpáticas, a nossa vida vai fluir com muito mais leveza, mais doçura, mais amor. Mas se a gente estiver ligado às almas antipáticas e estiver nessa frequência, tudo vai ser mais difícil. Então, o recado, né, para a gente, pelo menos para mim, né, quando eu fiz o estudo, que ficou, é que o cuidado com a nossa vigília, a nossa disciplina, com o nosso espírito, com o nosso perispírito e tal, não é puramente para que eu chegue na próxima encarnação mais evoluída, né? Para que eu tenha o meu aprendizado. É também para que essa vivência nossa seja mais harmoniosa e amorosa. Pelo menos para mim o recado que ficou foi esse. E por fim, um parágrafo bonito, né, desse estudo que eu peguei, que é no sagrado mistério da vida, cada coração possui no infinito a alma gêmea da sua, companheira divina para a viagem gloriosa, a gloriosa imortalidade. Criadas umas para as outras, as almas gêmeas se buscam. Não vamos pegar a expressão de almas gêmeas, não, né? Que a gente já entendeu que Kardec não entende assim, né? Apesar dele crer na ligação e ter codificado essa ligação. Mas o mais interessante disso tudo é que é essa busca mútua, né? Quando ele vira e fala, as almas gêmeas se buscam. E tirando esses relacionamentos tóxicos que a gente falou e tudo, né? Esse se buscar é uma coisa muito interessante,
porque às vezes é uma saudade enlouquecedora, é uma vontade de ficar junto enlouquecedora, a pessoa some, você tem que estar junto, você vai lá, você busca, é, perdoa, né? As coisas passam e passam mais rápida. E, e assim, eu realmente achei isso muito interessante, né? Não vai adiantar separar, não vai adiantar brigar, nada vai adiantar. Porque se elas têm esse compromisso dessa viagem gloriosa para a imortalidade, vai passar o tempo, vai passar 20 anos. Nesse meio tempo eu estava lendo a história de um, de um casal que brigaram, se separou, a mulher traiu o homem traiu a mulher, não lembro. E depois de 20 anos, ele casou, teve filho, não sei o quê. Ela casou de novo, teve filho, não sei o que, não sei o que. Reconstruíram a vida. Depois de 20 anos, eles se encontraram com as famílias num hotel, numa praia aí, aqui no Brasil. E na hora que eles se viram, eles tiveram a certeza que eles deveriam estar juntos. Conclusão: eles saíram, as duas famílias juntas, eles sentaram lado a lado, começaram a conversar, falar da vida, trocaram os telefones, né, que há 20 anos, sei lá, não tinham perdido o contato ou qualquer coisa do tipo. E num período pequeno, não me lembro, acho que 15 dias ou 30 dias, eles encerraram os compromissos que eles tinham, tendo a certeza no olhar, de que eles deveriam ficar juntos. Não é amor à primeira vista, né? Que é, né? O kardecismo ele não discorre sobre isso, mas é a sintonia, né? É a leitura pelo olhar. Quando a gente lê pelo olhar, eu tenho muito essa impressão. Não sei nem se eu estou certa, se eu estou falando alguma bobagem, mas eu tenho muito essa impressão. Quando eu leio o olhar, é porque eu estou conversando com a alma. E algumas pessoas, tem até uma que eu acho que deve estar online aí, que é a Dinda, que é minha amiga assim, do coração, Cláudia. Não sei se ela ainda está ou não, mas ela é uma pessoa que eu tenho certeza que as nossas conversas são da alma, assim, né? Então, a gente se olha, e a gente se entende ali, e aquela conversa ela tem uma profundidade imensa, né? Que normalmente as relações terrenas, só terrenas, não trazem isso para nós. Bom, gente, enfim. Nossa, falei pra caramba, nem eu vi, são 8h15 da noite. É, bom, é isso. Assim, eu quis trazer um conteúdo um pouquinho mais leve, né? Já na outra palestra, para falar um pouquinho sobre essa ligação de almas, que é uma coisa muito presente na minha vida. Essa questão do olhar, né, da gente aprender a enxergar as outras pessoas como espíritos, né, não só na empatia, mas também na nossa conexão, né. Então, o jeito que as pessoas olham para a gente, o jeito que nós olhamos para elas, isso diz tanta coisa, e como espíritas, nada melhor do que a gente ter as conversas da alma, né, e que eu acho que hoje em dia são cada vez mais raras. Então, vamos cuidar de nós. Ai, que bonitinho esse Evandro. Gente, o Evandro é da minha alma também. Agora eu vou contar outra coisa para vocês. Eu faço parte da equipe de passe nas quintas-feiras, que eu só vou de vez em quando, né? Porque eu tenho filho pequeno. Mas eu vou só para ganhar abraço desses meninos aí, ó. Simone, Nanda, Evandro. É delícia, delícia. Eu tô sentindo super falta, porque eu sou super do toque, né? E não posso abraçar ninguém. Mas enfim, é, que bom ter vocês aqui hoje comigo. Ter vocês entre nós. Ai, sim, um beijo. Para mim foi uma experiência super importante e olha que assim, né? Sou professora e palestra e tal, mas é a primeira vez que eu faço assim, então foi romper aí um paradigma. Ai, abraço coletivo dele. E eu espero que eu consiga, né? Como eu falei, eu não sou nenhuma exímia conhecedora da doutrina, mas eu espero que eu tenha trazido para vocês um pouco de reflexão para esse momento, para as nossas relações, para as nossas escolhas, né, para a nossa vida.
e que Deus consiga nos acolher nesse momento e fazer com que a gente tenha forças para continuar firmes, ajudando o próximo da forma que a gente puder, ou descobrir novas formas de ajudar. Então é isso, eu vou fazer a prece de encerramento e depois vou dar alguns avisos aqui, que aí eu tenho que ler, sabe, gente? Porque me mandaram dar aviso e eu não sei que aviso que eu tenho que dar, não, mas tudo bem. Então vamos fazer a prece final e daí eu vou para os avisos, tá bom? Amado Pai, Mestre Jesus, mais uma vez a nossa gratidão por esse momento de reflexão e de possibilidade de aprendizado e evolução. Somos tão pequenos, Pai. Queremos força, luz e muita energia para que nós consigamos seguir todos os dias das nossas vidas. Permita-nos que cada vez mais tenhamos a empatia necessária com os próximos e cada vez mais tenhamos o amor presente no nosso dia a dia. Nos ajude, nos guie e esteja conosco, Mestre, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Bom, vamos para os avisos. Suspensão das atividades na casa por tempo indeterminado, por motivos óbvios, né? Todo mundo em casa, viu, gente? Então, assim, se não tiver que sair para trabalhar, não tiver que fica em casa, de verdade. A gente que está na ativa, para quem não sabe, eu trabalho em funerária, né? A gente que está na ativa, o aviso é sério, é para ficar em casa mesmo. Não é para fazer clubinho com os amigos, sexta-noite. Ficar em casa, sozinho, com a família, só. Pedidos de oração ou outra assistência que possa ser feita à distância, pode entrar em contato através do WhatsApp da casa ou das redes sociais. Gente, eu falei que eu não ia falar, mas o tempo do vídeo acabou, né? Então vamos aos avisos rapidinhos. Trabalho voluntário, redes sociais, WhatsApp, gente, trabalha para os outros porque é a melhor coisa do mundo. A gente trabalha e ganha crédito depois, né? A casa suspendeu as reformas, né? Todo mundo sabe os motivos. A campanha de cesta básica continua, porém a dificuldade é grande. Não tem como ficar recebendo alimento na reunião pública. Então, quem quiser pode ajudar com o dinheiro na conta, pode comprar cesta básica delivery, enfim, pode dar um jeitinho aí para poder ser entregue para as pessoas receberem aí esse carinho, esse amor, né? E agora mais do que nunca, né, gente? Assim, nos próximos tempos as pessoas vão precisar pra caramba. Que mais? Continuando. Agora que eu li direito, quem quiser pode depositar o dinheiro na casa, que vai ter uma pessoa responsável por comprar as cestas básicas, tudo direitinho, tá? E aí os dados vocês podem pedir aqui pelas redes sociais. A outra coisa é que faltou uma irradiação aqui de energia, que era para o final. Em troca não, né? Já que a gente não pode fazer o passe, mas sintam-se irradiados e eu me senti também. E eu acho que é isso, né? A gente está na boa energia, na boa sintonia, a gente já irradiou aí para um bocado de gente, os presentes e ausentes, né? Quer dizer, os presentes de corpo presente e os presentes de não de corpo presente. Tudo certo. E, bom, e é isso. Eu fui cortada no meio e eu vou terminar isso aqui para eu não ser cortada do meio de novo, tá bom? E, por último, não, eu ia ser cortada, né? Agora eu vou ter que. Por último, que eu recebi aqui no meu. Olha aqui, gente, eu tenho aqui um trabalhinho. Ó, tá vendo? Tudo de aviso que eu tenho que dar, olha aí, ó. Tá vendo? Então, eu tô dando os avisos todos, né, gente? É... é isso, né? Prece, gente. Tá na aflição, tá triste, tá tenso, tá angustiado, todo mundo vai ficar assim um dia ou outro com esse confinamento que a gente está vivendo. Prece banho, vai pra água, reza, faz lá sua oração, coloca a gente ouve a oração de São Francisco, que é maravilhosa, ela acalma qualquer alma inquieta. Fiquem com Deus, um beijo enorme e
Eu vou estar de volta ainda nessa empreitada, porque eu gostei. Um beijo, gente.